Ok? Então, gostaria de chamar Sérvulo Mendonça. Tudo bem, gente? Não dá para ver muito bem vocês, não, confesso. Eu aperto o que aqui para passar o slide? O vermelho? Ou o verde? Verde. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, né? Então, já começo sem botar currículo, nada disso. Eu acho que todos nós somos contadores aqui, empreendedores, então meu currículo está no final da apresentação, tá? Para a gente inverter essa ordem. Transformação, fusão, cisão, confusão. Quem é que acha que a sua empresa hoje pode passar por um desses processos de transformação? Quem é que acha isso? Quem é que pensa que pode se fazer uma fusão com outra empresa contábil, ou com uma empresa, até mesmo que não seja contábil, uma empresa de gestão, uma empresa de RH, uma empresa de processo? E quem acha que a sua linda empresa de hoje pode ser destruída, de repente? Bom, gente, a gente vai contar aqui uma história. Eu vou usar... É aqui? É o verde? Deveria ser? Deveria? Foi. A gente ainda não sabe o caminho, né? Então, a questão de fazer fusões, fazer cisões, aquisições, seja lá o que for, eu acho que a gente vai tendo a experiência com a vida. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é meramente compartilhar a experiência que eu vivi. Então, assim, experiência minha mesmo. E eu vou começar falando sobre um processo de comunicação chamado Gestalt. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é Gestalt? Origem alemã, surgiu em 1523. O que significa? Eu vou botar aqui as coisas rapidinhas. Preservar o passado. A gente vive uma era que as pessoas com mais experiência estão sendo tiradas do mercado. Vocês concordam com isso? As pessoas, às vezes, com mais experiência, com mais idade, a gente não tem processo de trainee, por exemplo, para pessoas acima de 50 anos, e são poucos, não são? Por quê? Quer dizer, então, que a pessoa que trabalha tem uma experiência absurda, muito maior do que a nossa, às vezes, não pode compartilhar isso? Gestalt é o seguinte, para resumir, as suas experiências valem para que você conte os seus feitos. Então, eu posso falar de fusão hoje? Eu posso. Eu participei de uma na minha empresa e participei de duas onde eu fui gerente numa empresa francesa. Eu tenho propriedade para falar sobre fusão. Eu posso falar sobre cisão? Posso. Porque depois que eu fiz a fusão, deu uma enorme confusão e eu fiz uma cisão. Então, posso falar de cisão? Posso. Mas digamos que alguém aqui levante a mão e fale, mas uma cisão não dá certo. Aí eu vou perguntar, pela metodologia de Gestalt, você fez? Você fez a cisão? E não deu certo? A fusão é uma coisa que é muito difícil. Tá legal, mas você fez. Você fez a fusão e não deu certo por quê? Então, partindo desse entendimento de Gestalt, a gente vai trabalhar alguns conceitos, tá? Vamos imaginar isso aqui, ó. Perguntam a você sobre o que você acha de um processo de cisão e o que você responde. Eu acabei de falar isso, né? O que você responde? O que você acha no processo de cisão? Quem é que me ajuda? Fala aí, Radial, o que você acha no processo de cisão? Perfeito. Tecnicamente, perfeito, concordam? Mas e aí? Como é que ele é feito no dia a dia, né? Como é que isso funciona? Aí outra coisa aqui, ó. Perguntam a você sobre um livro que você não leu. A gente está aqui só exercitando o Gestalt dentro da gente. Um livro que você não leu, mas que o seu grande amigo leu e disse que é um livro muito bom. O que você responde? Se alguém perguntar para você assim, você conhece o livro X? Você não leu, mas o seu amigo leu. O que você responde? Sejam verdadeiros. Esse livro é bom, hein? Pode ler que é bom. Desculpa, você leu? Você leu? Não, eu não li, mas o meu amigo leu e disse que é bom. Se você trabalhar a comunicação de Gestalt, você nunca vai falar algo para alguém que não seja um feito seu. Parece simples, né?
Tenta exercitar isso no seu dia a dia, que você vai ver que é muito mais difícil do que parece. Aqui eu vou fazer uma brincadeira, né? Esses são meus dois amores. A mulher da minha vida e o homem da minha vida. Manuela e Enzo. Só que quem fez gestalt de filho para pai foi esse gurizinho aqui. Cadê o Edson? O Edson. Você é um familiar querido, prestigiando, graças a Deus, tem um familiar aqui, né? Sinal de que alguma coisa, pelo menos, está salva na vida. Aí eu tenho uma mesa lá em casa, uma mesa que roda, né, para você se servir, mesa de jantar. E aí eu falo, esse moleque subia na mesa. E eu falava, Enzo, porra, desce da mesa que você vai cair, desce da mesa que você vai cair. Enzo, desce da mesa. Ele falou, pai, desculpa, tem 6 anos, tá? Eu não vou descer da mesa, não. Falei, por quê? Porque eu não caio. Falei, peraí. Quantas vezes eu subi na mesa e eu caí? Nunca. Por que eu estou dizendo para ele que ele vai subir na mesa e vai cair? Por que, Fred? Você vê que, como a minha comunicação não foi gestalt, ele não fixou. Daí eu falei para ele, tá bom, não sobe na mesa não, sobe na cadeira. O que aconteceu? Aí ele caiu. Porque ele pulou da cadeira, a cadeira correu, ele caiu. E aí ele chega para mim e fala, pai, você fez eu cair. Então, eu vou continuar subindo na mesa. Gestalt é um pouco mais difícil do que a gente pensa, tá? É um exercício diário, mas se a gente trabalhar isso, eu tenho certeza que a gente vai começar a dar opiniões com uma formação de qualidade baseada nas nossas experiências. Eu acredito que isso tem um pouco mais de valor. Claro que experiências ruins, às vezes, é melhor para a gente contar do que boa, né? Porque ensinar o sucesso, acho que tem um monte de gente ensinando, né, Edson? Pelo menos tentando. Mas ensinar o fracasso, nem todo mundo quer falar. Eu vou falar sobre as duas coisas, mas sobre o fracasso. Aqui, Gabriel Pensador, eu não preciso ler. Gosto das músicas dele, acho que são músicas que fazem você refletir. Esse é o nosso objetivo de hoje. E a gente vai ser prático, a gente não vai ser teórico. Todos aqui sabem, tecnicamente, o que significam esses processos, eu tenho certeza disso. Quem sou eu para ficar tecnicamente falando que cisão pode ser parcial ou total, fusão, você une duas empresas, se transforma em outra. Quem sou eu para falar de aquisição? Então, vamos tocar a vida. O que pensamos sobre isso? Ninguém aqui disse que já pensou em fusão e cisão, mas teve uma pesquisa recente, que inclusive quem fez foi o Roberto Dias Duarte, não sei se vocês conhecem. Aqui, ó, que interessante. 19% dos contadores que foram entrevistados acham que aquisições de outras organizações é uma coisa importante, válido. Ali, ó, 10% pensam em fazer fusões com outras empresas. E aí, 46%, olha aquilo ali, né? Assusta um pouco. Virtualizar a sua empresa. Quem sou eu para criticar, tá? Mas o que significa virtualizar a sua empresa hoje? Competir com Contabilizei e outros. Eu não sei onde é que a galera está pensando que vai conseguir competir com a Contabilizei, que recebeu mais um aporte de, sei lá, de quantos milhões? Acho que 30 ou 50. Se vocês tiverem isso aí para investir no negócio de vocês, acho que vale a pena competir com eles. Se não, acho melhor pensar em fusões e aquisições. Essa aqui é uma matriz básica, vocês devem conhecer, a matriz de Eisenhower, eu não vou também comentar sobre ela, a gente vai, como eu comentei, ir direto ao ponto. Se você quiser fazer uma fusão, você quer fazer uma fusão, o que você tem que respeitar? Quais são os itens que são importantes para você pensar num processo de fusão? Entender se as culturas organizacionais envolvidas coincidem. Então, você está conversando com uma outra empresa, certo, Daninho? E você fala, ó, nós temos o mesmo tipo de negócio, acho que a gente pode somar as nossas receitas, essa soma de receitas vai invariavelmente trazer alguma redução de custo, e a gente pode fazer uma fusão, tudo bem, mas quais são os tipos de cultura que existem? Vamos falar de 4 principais, você tem cultura de clã, cultura adocrática, cultura de mercado e cultura hierárquica. Será que as culturas coincidem? Você pega uma empresa com uma cultura de clã e bota dentro de uma empresa com cultura hierárquica, vai funcionar?
Pode ser que funcione. A tendência é que não. Vamos pensar aqui, ó, verificar quais os custos ou despesas que serão eliminados. A gente faz uma fusão e provavelmente as despesas diminuem, os custos diminuem. Isso é uma coisa certa? Vamos cortar as pessoas. Tá bom, algumas pessoas vão ser cortadas. Qual é o custo de uma rescisão hoje, gente? Quando você manda alguém embora, você antecipa o salário dele quantas vezes, mais ou menos? 6? Por aí? 6, Manu? Então tá bom. Então, com a fusão, nós temos um exemplo, 60 pessoas, 20 vão ser mandadas embora. Você tem uma redução de custo imediato? Sim ou não? Não. Daqui a 6 meses, você reduz seu custo. Quem pensa nisso? Né? Você pode ter processo trabalhista? Pode. Vamos pensar nisso aqui. Calcular corretamente a carga tributária com as novas receitas. Parece tão simples, né? Quem é que fez isso quando pensou na fusão? Não, a gente paga 10 mil de simples, com mais 10 mil de simples dá 20 mil de simples. Não. Vai dar 30, 35, certo? Manu conhece bem, né, a questão da carga do simples, né, que a gente vai subindo, não é isso? Vamos aqui. Especificar com clareza quem será o CEO da nova organização. Isso aqui é importante. No nosso processo de fusão, então, Gestalt, nosso processo de fusão, nós ficamos com 3 diretores. Dividimos as responsabilidades. Mas eu escutei de um cliente o seguinte: Sérvulo, está tranquilo, eu entendi, vocês fizeram a fusão, é A, B, C, tá bom, cuida de X, Y, Z. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem manda na empresa? E aí? Quem manda na empresa? Quem manda na empresa, Doninho? Eu digo, não, quem manda na empresa, na área A sou eu, na área B é ele, e na área C é ele. Eu falei, não, isso eu já entendi, mas quem manda na empresa? Eu falei, essa pergunta, então, eu não sei, porque todo mundo manda na empresa. Ele, então, tá bom, se todo mundo não manda na empresa, eu estou saindo semana que vem. Aquilo me gerou um alerta, né? Bom, se todo mundo manda na empresa, ninguém manda na empresa, certo? Sua empresa está acéfala, sem dono, sem regra. Mais uma coisa para a gente pensar. Vamos lá. Respeitar fielmente os acordos de gestão firmados entre os sócios. Famoso acordo de cotista. Já ouviram falar em acordos de cotistas? Quem aqui já fez acordo de cotista? Radial, inclusive, usou o meu. Safado. Acordo de cotista. Mas, assim, o que eu estou colocando ali, gente, é respeitar. Você concorda que uma coisa que você fala já é uma coisa que você tem que cumprir? Só uma coisa que você fala? O que você fala e escreve, você tem que cumprir também? O que você fala, escreve e assina, você cumpre mais ou não? Porque, digamos, eu falei aqui que a gente dividiu em A, B, C, certo? E aí acontece uma coisa que A resolve. Mas B, rapidinho, fala assim, não, mas isso aqui foi rapidinho, que você não estava aí. Não funciona, gente. Então, olha só. Está pensando em fusão? É acordo de cotistas na veia, é integridade absoluta e é cumprimento irrestrito de todas as cláusulas. Sem exceção, mas é só hoje. Não, não é só hoje. É para sempre. É tudo que está escrito vale. Não tem essa de, mas nós somos amigos. Nós somos amigos, até que a morte nos separe, né? Ou, no caso da empresa, a cisão. Passei por isso. Nos separamos depois. Sem mágoas, só algumas. Vamos lá. Entender que é um negócio, certo? É um negócio novo, cercado de novos desafios, riscos e tempestades. A gente faz uma fusão. Qual a empresa que fica? A se junta com B, certo, Radialba? Qual empresa fica, gente? A ou B? Qual a empresa que sobressai? O que vocês acham? C, né? É a C, é uma nova empresa. Então, se você faz uma fusão achando que a sua empresa ainda existe e que a outra empresa ainda existe, esquece, é uma empresa nova. Mas a gente está no mesmo local, a gente tira a mesma nota, são os mesmos clientes, ok. É uma empresa nova. Relaxem, é uma empresa nova, acreditem em mim. Ter um RH ativo para controle emocional, isso aqui é importante, hein? Quem aqui é bem controlado emocionalmente aí para situações de conflito? Precisa levantar a mão, não. O que é competição destrutiva, gente? E o que é competição construtiva? Quem assistiu o Bernardinho lá já entendeu, né? Competição construtiva, todos buscarem o melhor. Competição destrutiva, eu quero ser melhor do que você.
Então, se nós temos A, B e C, e A disputa com B, ou C disputa com A ou com B, a gente tem uma competição destrutiva, concordam? E aí faltou a figura de quem manda, lembra disso? Quem manda? Mas se A compete com B, B compete com C, C compete com A e não tem quem manda, a confusão está feita, né? Nota que eu coloquei urgente e importante quase tudo, né? Só isso aqui que eu coloquei como não urgente, mas importante. Olha só. Criar indicadores para que a nova versão empresarial, lembra que é uma nova empresa? Seja analisada. Aí botei no tempo certo, não adianta querer correr. Você fez um processo novo, uma empresa nova, pessoas se acostumando, e você quer chegar lá com um monte de indicador e falar mês que vem cumpre? O que a gente fez na nossa fusão? Um monte de indicador e falou mês que vem cumpre. Deu certo? Não. Criar novos processos e procedimentos. É uma nova empresa. Botei ali de novo, no tempo certo. No tempo certo. Porque você vai ter um monte de tempestade, um monte de coisa que vai acontecer. Você tem que adaptar, você tem que adequar. E provavelmente os processos e procedimentos que você tem não servirão mais. Alguns deles, tá? Aí aqui é Gestalt, certo? Isso aqui tudo a gente fez na nossa fusão na época. O que vocês acham? Algumas coisas a gente fez, né? Entender as culturas a gente entendeu? Entendeu. Entendeu que elas eram as mesmas. Elas eram as mesmas? Não. A gente fez ali custos e despesas que seriam eliminados, né? A gente eliminou os custos. Eliminou? Não. Tem que contratar outro gerente. Falei, por quê? Tem muito cliente. Não, mas a gente falou em cortar a despesa, não em aumentar. A gente calculou a carga tributária, isso a gente fez, né? Era o mínimo. Especificou quem seria o CEO? Não. A gente errou em tudo, né? Praticamente. Respeitou fielmente os acordos firmados? Aqui é que a vaca foi para o brejo. Não. A gente começou a achar que uma coisa podia acontecer, que a outra também podia, que é só hoje, é só amanhã, é só semana que vem. Daqui a um mês o cara já chega, não te dá bom dia. Daqui a um mês e meio, bom dia já virou boa noite. Porque chegar... Não posso falar isso. Eu prometi que ia me controlar, controle emocional. Os acordos não foram firmados. E você não firma acordo, não tem mágica, certo? Você assina algo que você não cumpre, não tem mágica. A gente fez um novo negócio. E por que vocês acham que a fusão não deu certo? Matriz de Eisenhower. Por quê? Sistemas únicos, nem preciso falar, a questão de software, eram 2 softwares distintos, então não dá para você fazer... Muda tudo semana que vem para um software só. Convive com os dois um bom tempo, né? Ou eternamente, se for o caso. Ou então piora, bota um terceiro, que foi o que a gente fez. Porque se funciona, esse é melhor do que esse é melhor que aquele, esse é melhor não, mas tem aqui um que é melhor que os dois. Então bota um terceiro. Eu fui contra, eu era compliance. Uma das minhas funções era compliance. Bota um terceiro software. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas quem manda na operação sou eu. Eu falei, pô, opa, tá vendo como é difícil? Eu vou operar o software. Eu falei, mas eu que controlo o risco? Ah, que coisa boa. Qual o risco de não entrega pela não implantação? Por que deu errado? Por isso aqui, ó. O que a gente fez? Tratou tudo como não urgente e pouco importante. Essa foi a verdade. Nós cumprimos todos os requisitos, talvez, com exceção de um ou outro. Mas no nosso íntimo, a gente tratou tudo como não urgente e não importante. Se você faz uma fusão achando que esses elementos não são urgentes e não são importantes, não faça. Minha experiência diz, não faça. Tá? Mas você pode fazer e tentar, no nível 2019, fazer a versão reloaded da coisa. Né? Isso é... Perdão? Isso, versão 2.0. E se a estratégia for cisão, o que a gente faz? Bom, então caminhamos para a fusão. Saímos na época de, deixa eu me lembrar alguns números, 230 clientes para 450 clientes. Fomos com um faturamento quase de $500 mil mês, um faturamento legal. Quase 60 pessoas. Legal, isso não é legal? É legal?
Eu não acho, não. Eu não achei, não. Não achei, não. Tive que fazer uma obra que não era obra, não tinha espaço. O espaço dá, aí você bota as pessoas com 85 centímetros de mesa. Funciona, gente? Pô, não cabe nem o monitor e o teclado, cara. Fala a verdade. Imagina papel. Mas aí você fala assim, minha empresa é moderna, não tem papel. Não é isso? Mas vamos lá, cisão. Analisar se há espaço para uma nova empresa no ramo. A gente teve um problema grande de conceito mesmo, de metodologia. Eu, em algum momento, achei, então, que o nosso caminho não estava convergindo para um momento único, para uma direção única, e falei para os meus outros 2 sócios, olha, do jeito que está, vai ficar ruim para todo mundo. Acho que a gente tem caminhos diferentes. Fusão feita, 7 meses depois, cisão anunciada. Relâmpago, né? A coisa flui. Para decidir, tem que decidir, né, gente? Não é assim? Tá ruim, muda. Mas aí, uma coisa que eu vou perguntar para vocês, tem espaço do mesmo ramo? Tem espaço, tem um monte de escritório, eu só vou abrir mais um, certo? É só mais um. Há clientes que te seguem? E olha aí, olha com o que eu me deparei. Aí eu fui lá, ofertei a cisão para os meus sócios. Claro que eles aceitaram de imediato, sinal de que a coisa não estava boa, né? Concordam? Senão você ia falar, não, vamos dar uma conversada. 19 minutos. Comeram meus minutos aqui. Entender se há clientes que te seguem, há pessoas que te seguem, e seguem também a sua equipe. Quem é que segue a sua equipe? Quem acha aqui que vai fazer uma cisão? Quem é o dono da empresa aqui? Quem é o diretor? Quem é? Levanta a mão só para eu entender. Então você faz uma cisão, supondo, tá? Você faz uma cisão. E você fala, os clientes vão me seguir. Os clientes vão te seguir? O que você acha? O que você acha, Fred? Os clientes te seguem? Eles te seguem. Você fundou a empresa, eles te seguem, eles confiam em você. Mas tem um elemento que mudou a minha vida com relação às pessoas que trabalham comigo hoje. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Eu estou sendo muito verdadeiro. Foi a pergunta que os clientes me fizeram. Servo, eu te sigo, mas quem te segue? Quem vai com você na sua cisão? Quem vai com você? Qual o funcionário que você está levando? Porque a gente sabe que você não vai fazer o SPED. Você não faz mais o SPED. Quem é que está indo com você? Então você se coloca numa posição abaixo do seu colaborador. É interessante, não é? Você acha que é o bambambam? Não, eu sou, o cara é meu amigo, meu irmão, meu cliente. Eu fui lá, contratei, eu vendi. E daí você oferta a cisão e o cara fala, não, eu vou com você, mas só me diz quem vai, só para eu ficar tranquilo, porque dependendo de quem for, eu não vou. Só que quem faz uma cisão se prepara melhor do que quem fez a fusão, concordam? Graças a Deus, a equipe inteira de gestão foi comigo. Aí eu falei, vão todos os gerentes, sem exceção. Ah, todos os gerentes? É, todos os gerentes, então eu vou. Fulano vai? Aí eu falei, cara, o que é que eu respondo, né? O que ele quer que eu pergunta? Ele, não, graças a Deus. Eu falei, puta, salvei um cliente. A outra pergunta, fulano vai? E qual é a tua relação de falar que o fulano vai ou não? Porque você não sabe o que ele quer de resposta. E assim eu fiz com 107 clientes. Fui um a um, num prazo de 30 dias, conversando, explicando o que aconteceu. Aconteceu isso, você tem que vir comigo, vai vir essa pessoa comigo. Ele está, caraca, mas que coisa chata. Você vai para onde, né? Eu falei, bom, se você faz uma cisão, você tem que ir para um lugar próximo, concordam comigo? O seu cliente está acostumado a te visitar, você não pode sair de uma região e ir para uma região de 50 quilômetros depois, tem que ser perto. Eu fui perto mesmo, tipo 500 metros. Até porque você vai que encontra um ou outro cliente lá, né? Que não veio. Fala, estou aqui. Mas está escrito no acordo de cisão que você não pode ofertar os seus serviços para os clientes que ficaram. Aí eu te pergunto, só para vocês refletirem aí e pensarem. Se você não cumpriu o acordo de fusão, você cumpriu o acordo de cisão? Hein? Acha que cumpre? Estranhamente, cumpre. Vai entender o ser humano, né? Vamos lá, outra coisa aqui, ó, analisar qual equipe te segue, a gente já falou. Aí você explica o novo modelo, porque se você está fazendo uma cisão, você tem que explicar para o seu cliente, para o seu colaborador, que você vai fazer algo o quê? Novo, certo? E qual é a marca que você leva? É a sua? Não, você deixa a marca. Você ofertou a cisão, então você cria site, você cria marca, você
tem uma assessoria de imprensa ativa. Está aqui? Cadê minha assessoria? Minha Júnia querida. Você divulga na mídia, você faz o que tem que fazer para você aparecer. E você consegue. E você converte. Bom. E te dá um sentimento bom, né? Pô, eu consegui. Eu frustrei a minha fusão, mas consegui fazer uma cisão. Que coisa boa. Analisar o percentual de sociedade versus clientes. Esses 107 clientes que eu abordei, eu só converti 98. Eu perdi 9 clientes. E no acordo de cisão estava escrito: os clientes que você perde, perdeu. Você que ofertou a cisão, não pode trocar, não. Esse aqui não quis vir, posso levar outro? Não. Então, olha o risco assumido, né? Você assina um acordo de cisão e depois disso você vai conversar com os clientes. Eu corri o risco de nenhum cliente vir comigo. Poderia nenhum vir. Claro que alguns a gente já sabia que vinha, né? Porque você falou ali antes do acordo, afinal de contas, são clientes mais antigos que você trouxe. Daí, uma coisa que eu gosto de comentar muito: qual é o seu nível hoje de contato com o seu cliente? Qual é? Qual é o nível que você está trazendo para a sua vida de relacionamento com o seu cliente? Eu não sei como é que está isso com vocês, né? Mas eu vou fazer uma crítica aqui às empresas de software, às grandes empresas de software. Já que o evento é de tecnologia, a gente critica construtivamente. Você, quando é pequeno, você escuta o contador, correto? Você pergunta o que ele precisa, o que ele necessita, e você constrói ferramentas boas. Daí você cresce e não escuta mais o contador e fala: olha, essa situação aqui não é boa, você tem que mudar. Então, ela vai entrar na fila aqui, daqui a 6 meses eu te respondo. Como é que é isso? A gente fez você crescer, né? Alguém conhece essa empresa? Quer que eu fale o nome? Quer para piorar tudo? Não. Não vou falar, não. Diante dos cenários, você oferta a cisão de forma bem transparente e dá sequência na coisa. Você fez uma fusão que não deu certo, você faz uma cisão que tende a dar certo, porque você não sabe de nada, você só conseguiu migrar os clientes, você só conseguiu migrar funcionários, mas sem a parte de TI, certo? E copia banco de dados e vê servidor. Aí você fala assim: pô, já estou há 12 anos no mercado, vou ligar para o banco e falar: abre aquela conta aí, me dá aquela conta garantida que a gente sabe que eu tenho, né? Aquele limite, posso precisar. Não, CNPJ novo. É isso aí, galera. Pô, mas espera aí, cara, eu estou há 11 anos com você. Não, você está há 11 anos, não, você está há 2 meses. Espera aí, cara, sou eu, Sérvulo. Não, mas aqui que a empresa é Épicos. Eu falei: tá, mas sou eu. Não, aqui, quem é você, né? A empresa é nova. Espera aí. Aí você vê que o mercado reage àquilo que você achou que era só seu. Então, a reação do mercado foi uma coisa que me tirou de sério, né? Porque um monte de parceiro, você tem que fazer um monte de coisa, aí você vai falar: não, estou precisando aqui. Não, cara, não posso me fazer o mesmo preço, não. Pô, peraí, cara. Você imagina? Eu pago um exemplo, pagava R$200 para uma empresa. Aí você muda o CNPJ e fala: R$200. Não, 500, porque você tem menos clientes. Eu falei: porra, peraí, cara, como é que é isso, né? Criaram um MOU, vocês já ouviram falar no MOU? Memorando of Understanding. É um documento com viés jurídico, que na verdade se refere ao acordo de cotistas, mas não necessariamente é o acordo de cotistas. Mas tem que respeitar, né? A fusão nossa chegou quase em via judicial. Mas, assim como eu ofertei a cisão, eu dei um passo atrás e falei: cara, acho que a briga tem que parar por aqui, né? Então, tudo bem, a gente não cumpriu uma ou outra cláusula, morre aqui, vamos dar sequência na vida, a empresa nova já está aberta e vida que segue. Criar nova marca, a gente já falou isso, mas quem aqui pensa em criar marca e antes ver se tem domínio disponível na internet? Olha como é que a coisa mudou. Você cria uma marca linda, você vai buscar o domínio e já tem dono. Aí você cria outra, vai buscar o domínio, já tem dono. Aí você cria 10 marcas, a gente criou 10 nomes, buscou 10 domínios. Paulo, 10. Os 10 tinha dono. Aí você cria mais 5, tem dono. Você cria mais 7. Aí tem gente que fala assim: por que é Grupo Épicos? Eu falei: porque tinha domínio. Já tá bom, tinha domínio, então o Grupo Épicos está ótimo. E eu gosto muito de coisa épica, né? Novos acordos com parceiros, eu já citei, é um problema, então cuidado. Você vai fazer uma cisão, vai fazer uma fusão, são novos acordos e a relação, a reciprocidade é diferente, acredita em mim, é diferente, não vai ser igual, tá? E divulgar um novo negócio, como eu citei ali a Júnia, que é a assessora de imprensa. Aliás, quem quiser, eu indico, porque
A gente saiu bombando na mídia, fusão, cisão, e a gente realmente se fez aparecer. Qual é a diferença aqui, rapidinho, a gente falando da matriz de Eisenhower? Nota que na fusão eu tinha 3 itens em amarelo, lembra? Cisão é tudo vermelho, meu amigo. Não tem nada que você possa deixar para trás, sem exceção. Faz tudo e faz correndo. Eu divulguei a cisão para a empresa no dia 26 de fevereiro, 1º de abril, parece dia da mentira, né? Mas não foi. Eu estava em outro escritório, montado, com marca pronta, software backupeado e funcionando em 30 dias. Então, aquilo que você acha que você não consegue, você consegue, depende da sua motivação, certo? Então, a motivação que talvez a gente não tenha tido para que a fusão funcionasse, eu tive para que a cisão acontecesse, certo? O que te motiva? O que o Bernardinho falou lá? Necessidade. Então, eu conheço bem o que é isso. Eu tinha que fazer acontecer, né? Se a sua estratégia foi incorporação, aqui eu já não falo com Gestalt, nunca incorporei ninguém, mas na mesa a gente vai ter pessoas que incorporaram, que fizeram aquisições, vocês vão poder perguntar diretamente para elas, mas eu suponho que minimamente você tem que fazer uma due diligence, minimamente, todo mundo conhece o termo, minimamente você tem que fazer um trabalho de valuation, concorda? Peraí, você está fazendo uma incorporação? Peraí, então vamos fazer um valuation, vamos ver se esse troço que vem está certo, está errado, se vale o que vale, se não vale, certo? Vamos ver aqui, ó. Tem passivo oculto? Alguém já ouviu falar no termo scroll account? Já ouviram falar? O que é isso? Você compra uma empresa, ela vale 5 milhões, um exemplo, e você descobre passivos ocultos de 1 milhão. Quanto você paga por ela? 5 ou 4? Supondo que você paga os 5, porque esses passivos podem ou não acontecer, concordam? Esse 1 milhão fica preso numa conta chamada Scroll Account, para que, após o prazo que possa ser cobrado, o sócio retire o dinheiro. Então, não necessariamente descobrir passivos ocultos significa que você vai vender a sua empresa por um valor menor, mas você vai ter acesso ao dinheiro quando o risco do passivo for eliminado. Tá? Definir se será necessário manter sócios da incorporada, certo, Radiamo? Você incorpora uma empresa, de repente, a gente falou aqui em palestras anteriores sobre o caráter personalíssimo, você pode incorporar uma empresa e você manda lá o outro sócio embora, todo mundo vai com ele. E vai mesmo, né? Analisar os riscos de migração de acordos comerciais. Quem pensa nisso, né? Quem pensa nisso? Tinha um monte de acordo comercial no outro CNPJ. Aí você faz uma incorporação, a empresa passa a ser sucessora, a outra morre, certo? Você tem que fazer a migração de acordos comerciais. É fácil? Se for o caso, é fácil. Facinho, é só você fazer um aditivo. Faz lá um aditivo com a Petrobras. Faz lá com a TIM. Faz com esses clientes mais sofisticados para você ver se você não vai ficar 9 meses sem receber. Transpor acordos comerciais para o CNPJ da incorporadora. Depois, clientes, parceiros, entender que, ó, diferentemente da fusão, a cultura que prevalece aqui é da incorporadora. A gente falou de fusão, que a cultura tem que ser igual. Mas aqui não tem que ser igual, não. Quem prevalece é a incorporadora. Alguém tem dúvida disso? Você incorpora uma empresa e você acha que é a cultura da incorporada que prevalece? Não, você é dono. Estou mentindo, Rádio? Você é o dono, você manda. A cultura é minha. Acostume-se a isso. Isso é verdade, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí já botei em amarelo, ó, trabalhar para eliminar custos e despesas no tempo certo. Não adianta sair cortando coisa errada. Ter um RH ativo, como sempre. Controle emocional, como sempre. Analisar o momento correto para divulgar o mercado. Porque, às vezes, a incorporação ela não deve ser divulgada com tanta pressa. Concorda comigo? Tem empresas que devem muito dinheiro e, às vezes, fazem processos de incorporação para que o fisco demore um pouco para chegar no CNPJ antigo. Lembra disso? Ele vai judicializar um CNPJ inativo. Então, você não precisa divulgar que ela foi incorporada. Isso é planejamento tributário, gente? Pode ser também. É lícito? Também não sei. Questão de licitude, o cara falou tanta coisa de moral e ética lá que eu já não sei o que é certo mais. Depende, tudo depende, então depende do que você pensa. Vamos rapidinho?
Eu tenho 5 minutos, dá tempo tranquilo. Se a estratégia for aquisição, é due diligence de novo ou não? É, gente. A incorporação é muito semelhante a uma aquisição ou não é? Só que a aquisição talvez você entre de sócio naquela sociedade. A incorporação você traz a empresa toda para dentro. Não tem muita diferença no que diz respeito às tratativas. Ó, valuation, passivos ocultos, antigos sócios no conselho. Eu acho que é um processo muito parecido, embora juridicamente diferente. Avaliar de forma global e também individual. Certo? O que mais? Avaliar periodicamente se os negócios serão mantidos como investimento ou operação. Você está falando de aquisição? Vamos ver. Agora já botei em azul. Divulgar a aquisição depende do nível que você quer de transparência ou não para o projeto, certo? De repente você não quer divulgar. Depende do que você está fazendo. E se tudo deu confusão? Estou te falando aqui do que deu na minha vida, confusão. A gente fez um processo de fusão que tinha tudo para dar certo. Estou sendo bem transparente com vocês. 2 empresas com cultura parecida. Mas o que não deu certo foi, primeiramente, equipe. A gente tinha aquele campo aberto, né? Aquele famoso escritório sem muros. Só que quando você tem 100 muros, você escuta tudo, né? Não escuta tudo? Ah, fulano é porque fulano sai com ciclano. Porque sai, gente. De onde vocês tiraram isso? E aí começa. As pessoas destroem o seu negócio. Então, por isso que eu falei que a minha visão sobre pessoas, sobre recursos humanos é 100%. Se tivesse mais do que 100, eu colocaria mais do que 100, Alessandra, mais do que 100. Porque as pessoas destroem tudo que você tentou construir. E a gente foi muito imaturo no processo de fusão. Embora eu já tivesse participado de 2 processos de fusão para uma empresa francesa, eu participei como funcionário, não participei como dono. É diferente? É diferente. Então, eu achei que estava abafando. Vamos fazer a fusão que vai dar tudo certo, porque eu já sei como é que funciona. Eu passei de 2 processos. Um tinha dado certo, foi a Mazar Guerrar com a Cabreira Associados, deu certo. E outro a Mazar com a Performance da Bahia. Tinha alguém da Bahia aqui que conhece a Performance? Chegou a ter uma fusão Mazar Cabreira com Performance, que não deu certo. Pelos mesmos motivos da minha, que começou com briga de funcionário e terminou com briga de sócio. Só que eu resolvi tomar uma decisão. Eu trabalhava na área comercial e na área de compliance. Então, tudo que eu vendia, eu protegia, determinando o risco e dizendo, isso tem que ser entregue, certo? Da forma que você vende. Porque se você vende algo que você não entrega, o meu nome é uma maldição, de certa forma. É Cérvulo. Contador no Rio de Janeiro, que se chama Cérvulo, desculpa, só deve ter eu. Aliás, na vida, você deve ter eu. Né? Embora teve gente que me chama de Rômulo. De repente, até seria menos pior se eu fosse Rômulo, né? Agora, Cérvulo, meu amigo, não tem outro, né? Então, eu vendo e eu entrego, a pessoa pensa o quê sobre o seu processo? Não, pode comprar desse cara, porque o que ele vende, ele entrega. Só que compliance, quando vocês começarem a trabalhar com compliance, a figura de compliance, gente, é a avaliação de risco constante. Quando eu comecei a entrar na operação e falar, meus senhores sócios, o que eu estou vendendo não está sendo entregue. Como é que a gente faz? Mas você está se metendo na área operacional. Eu falei, não, eu estou em compliance. Entende a ruptura de conceito? Não, eu só quero que o negócio prospere. Não, você está... Eu falei, cara, faz o seguinte. Finish. Acabou. Vamos tocar a vida. Se deu errado, tiro, porrada e bomba, eu bati a porta, eu não devia ter feito isso, né? Acho que culminou, saí, bati a porta é de vidro, o que aconteceu? Trincou o vidro, porra, a empresa parou. Eu falei, porra, agora tem que continuar, né? Fui andando, bati na mesa, porque tu já fez a besteira, tu continua, né? Malcriação total, uma coisa horrível, nunca mais vou fazer isso, até porque eu nunca mais vou fazer uma fusão, né? Estou sozinho, fazer fusão. Então, brincadeira, faço fusão sim, gente. Não deu certo uma vez, pode dar na segunda, pode dar na terceira. E eu tenho uma metodologia própria, né? Se não deu certo, qual é a metodologia do 4F? Vocês conhecem? Vocês conhecem, com certeza conhecem, absoluta certeza vocês conhecem. Qual é a metodologia? Qual é o 4F? É simples, assim, objetivo. Qual é o 4F?
Meu amigo, é foco, força, fé. Se não der certo, foda-se, você vai, tenta de novo, e vai embora, e 4F de novo, foco, força, fé, e vai embora, que vai funcionar em algum momento. Tenha fé. O bom de ser contador é que quem não é cristão se transforma, né? Porque não tem como, você chega uma hora e fala assim, Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda, Senhor. Santo Cristo, me dá força. Não tem como. Quem não é cristão, fica. É por isso que igreja não cobra, né? A gente não cobra. Fazer a contabilidade de igreja, não vou cobrar, não posso cobrar, né, gente? Pô, sou cristão. Vamos lá. Tenta novamente. Tenta novamente. O que eu fiz com o meu processo de decisão, gente, foi tentar novamente. Eu posso hoje ter um novo sócio? Posso. Alguns aqui eu seria sócio. Eu já estou, ó. Doninho seria sócio? Seria. Radjalma seria sócio? Seria. Manuela? Não sei. Manuela é muito braba. Nelson? Não sei. Do Nelson talvez fosse. Paulo seria. Guardadas as proporções de acordos bem firmados e tudo aquilo que eu errei. Se eu fizer certo dessa vez, eu poderia ser sócio de qualquer um de vocês. Entendem a diferença? Eu errei muito na fusão, mas acertei muito na cisão. Eu estou com 30% dos meus clientes ganhando 45% a mais. Tá bom? Eu tinha 60 funcionários, estou com 18. Tá bom? Meu ticket médio era R$800 com a fusão. Agora é 3.300, tá bom? Tá bom, gente. Eu até o momento acertei. Vai continuar certo, Doninho? Aí é 4F, né? Foco, força, vamos para cima. 43 segundos estourado. Já sabe o caminho? Não, eu também não. Quer fazer fusão? Senta, planeja direito. Quer fazer cisão? Cisão é o que eu te falei ali, tá? É tiro, porrada e bomba. Não tem cisão na paz. Esquece. Vamos fazer uma cisão aqui, vamos sentar tranquilo. Mentira. Quem falou isso é mentiroso. Ou está no acordo que é proibido falar. Não fala que deu tudo certo. Se não falar isso, você tem cláusula de multa. Não existe cisão de boa. Tem casamento que sai de boa? Tem, né? Mas depois de um ano, vamos combinar. Quando separa, é porrada, gente. Não tem essa. Separou por quê? Porque está tudo bem. Que isso? Que maluquice é essa? Separou porque está tudo bem? É, porque eu gosto tanto dela que eu me separei. Eu fui casado 2 vezes. O primeiro levou 45 dias. Fala, porra, casamento de artista? Não, eu tomei uma martelada na cabeça. Quem é que toma uma martelada na cabeça? Desculpa. E continua casado. Você continuaria? Porra, então, assim, eu levei um tempo razoável. Eu merecia uma martelada? Não me lembro. Pode ser que sim. Mas martelada? Experimenta tomar uma martelada para saber se alguém merece uma martelada. É martelo, gente. É martelo de prego. Não é martelo de borracha, não. Bom, é o quê? É verdade. Eu vou passar rapidamente um videozinho para vocês. A letra da música é uma música que eu gosto. Se alguém não gosta, por favor, me perdoe. Quando a gente faz cisão, a gente fica acostumado a receber crítica, né? Se vocês não gostarem, assim, problema de vocês, que é o que eu estou palestrando, não tem problema nenhum. Mas a letra, eu queria que vocês prestassem atenção, porque é cisão. Antes eu esqueci. Indicação de livro, né? Eu não posso terminar, parece indicar livro. Esse aqui é para a vida. 48 Leis do Poder. Compra. Meu amigo, compra e lê. Você vai ficar diferente na sua vida. Estou falando, leia tudo. Primeira lei, não apareça mais do que seu chefe, para começar. Para começar a brincadeira. Segundo livro, sobre o nosso tema, né? Podem ter vários, mas estou indicando esse. Terceiro livro, tem vários. Leonardo Boff. Depois que eu soube que ele era, desculpa aí quem é petista, mas eu soube que ele era petista, não ia botar mais não. Mas o cara é bom, então vamos parar com essa... Né? É PT? Não, é PT já morreu, esquece o PT. Radjalma, esquece o PT. Vamos para um videozinho rápido. Perdão pela música, mas prestem atenção na letra, tá? Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes.
que passou e a tristeza fez abrigo. Luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Esse é o Grupo Épicos hoje. Eu vou deixar minha apresentação, como eu falei, para o final. Este sou eu, né? E essa é a vida. Então, obrigado, gente, pela paciência.